Olá, boa tarde. A Polícia Federal investiga um assalto ocorrido durante a madrugada de hoje à sede da Fundação Nacional de Saúde, na zona oeste da capital. Fortemente armados, os criminosos renderam os seguranças e arrombaram um caixa eletrônico. Eles conseguiram fugir levando o dinheiro e também as armas dos vigilantes. De acordo com a polícia, pelo menos 10 homens participaram do assalto à sede da Fundação Nacional de Saúde em Manaus. Parte da quadrilha chegou em um carro da própria empresa de vigilância que presta serviços para a Funasa. A equipe de supervisão da Visan teria sido rendida nas proximidades. Outros criminosos já haviam chegado antes para dar suporte e, inclusive, com acesso pelo rio durante a madrugada. Os criminosos também renderam os seguranças que estavam nessa guarita. Eles então tiveram acesso ao local onde estava o caixa eletrônico que foi arrombado com um maçarico. Ainda não há informações sobre os valores roubados. Agentes da Polícia Federal foram acionados para atender a ocorrência. A Polícia Civil do Amazonas vai ajudar nas investigações. Primeiramente, vamos fazer um trabalho em conjunto, aproveitando o trabalho dos peritos da Polícia Federal e já colocamos a equipe de investigação já em campo para que possamos chegar o mais rápido possível nesses criminosos. Ainda de acordo com a polícia, os bandidos também levaram 5 revólveres, 2 escopetas e coletes balísticos dos seguranças. Há informações que os computadores onde eram armazenadas as imagens do circuito interno também foram levados. 2 homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas foram presos na noite de ontem por policiais da Rocan, no município de Maués. Com eles foram encontrados 2 pacotes de maconha, além de uma quantidade de pasta base de cocaína, 2 balanças, R$400 em dinheiro, um celular e um cordão de ouro. Os 3 foram encaminhados para a delegacia do município. E a polícia da capital apresentou esta manhã 2 homens suspeitos de envolvimento no roubo a uma loja de tintas ocorrido na última quarta-feira aqui na capital, no bairro Parque 10. Um agente penitenciário também foi preso acusado de participação no crime. Jackson Gomes de Souza, de 22 anos, e Ricardo Soeiro Ferreira, de 26, foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil na manhã de hoje. Outro suspeito detido, um agente penitenciário de 60 anos, identificado como Lúcio de Holanda Braga Campelo, não foi apresentado. De acordo com a Polícia Civil, Ricardo, que era funcionário da loja, ajudou com informações privilegiadas ao bando. Jackson teria sido o mentor e ainda contribuído dando suporte. Já o agente penitenciário é acusado de ter fornecido o armamento usado na ação dos ladrões. A gente já vem investigando essa quadrilha. O Jackson, ele é autor de alguns roubos aqui na cidade, já foi até preso por algum roubo. A gente estava no encalço deles e ontem nós conseguimos descobrir esse roubo lá na loja de tintas e fomos ao encalço e conseguimos pegá-lo. O crime ocorreu na última quarta-feira no bairro Parque 10 e pelo menos R$4.000 foram levados do estabelecimento. Metade do valor foi recuperada. A polícia ainda procura outros 2 suspeitos. Então, tem 2 pessoas que nós estamos atrás que supostamente já têm envolvimento com o Jackson. Começou a valer hoje a restrição de veículos leves na faixa exclusiva para ônibus, na Avenida Constantino Neri, aqui na capital. E no primeiro dia de fiscalizações, o que não faltou foi reclamação dos motoristas por conta do aumento dos congestionamentos. Uma quinta-feira de muito trabalho para os agentes de trânsito do Manaus Trans. Passados 12 meses da implantação da faixa exclusiva para os veículos do transporte coletivo na Avenida Constantino Neri, desde a manhã de hoje, motoristas de carros e caminhões que não obedecerem à sinalização podem ser punidos com multa de R$ 127,69, mais 5 pontos na carteira. Veículos escolares, rotas do Distrito Industrial, ambulâncias e viaturas da polícia e dos bombeiros estão autorizadas a circular aqui na faixa exclusiva, além dos veículos de táxi. Depois de tanta perseguição da nossa categoria, nós fomos beneficiados a andar no corredor aqui da faixa azul. Apesar da presença dos agentes em vários pontos da avenida, alguns motoristas desavisados aproveitaram a pista livre para ganhar tempo, já que nos horários de pico a via ficou com o trânsito carregado.
Já esperamos essa adequação dos condutores para essa nova norma. Ajustes durante todo esse processo de implantação são normais. Verificação de tempo de semáforo, uma ou outra parada talvez seja remanejada, mas são ajustes que com o tempo serão feitos. Este motorista reclama que mesmo após as mudanças, muitos ônibus continuam trafegando fora da faixa exclusiva. Eu acho que é questão de organizar as coisas, mas tem que ver o outro lado também. Do outro lado tem ônibus, a gente fica aí. O ônibus entra para a nossa linha, para a faixa que a gente está. E aí, como é que fica? O diretor de transportes da SMTU explica que a mudança definitiva dos ônibus para a faixa exclusiva depende da renovação da frota dos coletivos. Primeiro nós temos que fazer a mudança dos veículos, né? Nós já solicitamos, já recomendamos a todas as empresas que a partir de 2015, todos os novos veículos da frota que deverá ser renovada, já venham com porta à esquerda. Aí nós vamos conseguir jogar praticamente todos os veículos à direita. Essa é a intenção da SMTU, fazer que o transporte coletivo seja realmente priorizado. Para isso nós contamos com o apoio da população, que observe a sinalização, que dê preferência para o transporte coletivo e que não utilize a faixa. Bom, não há o que discutir sobre a necessidade de se priorizar o transporte de massa em qualquer grande cidade. Agora, se em Manaus os ônibus transportam mais da metade da população, resta saber quando todos os ônibus serão adaptados para usar essas faixas exclusivas. Porque priorizar poucos ônibus e fazer o motorista pagar pela falta de investimento das empresas acaba sendo injusto, não? A Defesa Civil do Amazonas se reuniu hoje com diversos órgãos do estado para discutir medidas a serem tomadas com relação aos municípios afetados pelas cheias dos rios no interior do estado. Pelo menos 45 mil pessoas já sofrem com a subida das águas e outras 150 mil já estão em alerta. Todos esses pontos vermelhos no mapa são indicativos de que as chuvas, principais responsáveis pela cheia dos rios da região amazônica, estão acima da média. Em regiões onde a cheia do ano passado atingiu a cota recorde, como na calha do rio Madeira, no sul do Amazonas, a situação é mais preocupante, porque o rio mal baixou e já começou a encher novamente. As informações foram repassadas esta manhã durante uma reunião na sede do Sistema de Proteção da Amazônia com diversos órgãos estaduais, durante a segunda Câmara Técnica sobre a enchente de 2015. De acordo com dados meteorológicos do Sistema de Proteção da Amazônia, as chuvas que estão afetando diretamente os níveis dos rios da Bacia Amazônica não estão concentradas em território brasileiro, mas em regiões como a costa oriental dos Andes e no sul da Venezuela. Temos tido excedentes de chuva bastante significativos e esses excedentes em estação chuvosa significa volumes muito grandes de chuva. E eles devem persistir pelo menos aí nas próximas semanas. O fenômeno, que já afeta mais de 45 mil pessoas, fez 5 municípios do estado, localizados na calha do rio Juruá, decretarem situação de emergência. Outros 7 municípios da calha do Alto Solimões e do rio Purus estão em alerta. O município de Boca do Acre, no sul do Amazonas, está em estado de atenção. Provavelmente nos próximos 2 semanas, um mês, eles vão entrar em situação de emergência. Estamos com equipes de Defesa Civil fazendo avaliação da situação. Caso necessário, nós vamos mobilizar toda a estrutura do governo do estado para atender a população afetada. Desde a semana passada, 32 toneladas de alimentos já começaram a ser enviadas pelo governo do estado para essas localidades. Grande parte das produções agrícolas em regiões de várzea já foram perdidas. Banana, jerumu, melancia, maxixe, pimenta de cheiro. De imediato, deixa-se de produzir um volume enorme de produtos alimentares nas várzeas que abastece Manaus, inclusive. Outra preocupação é com relação ao calendário escolar, que pode ser prejudicado pela enchente. As aulas são prejudicadas, são suspensas, porque as escolas ribeirinhas elas são alagadas. A ideia agora é construir em função dessa cheia que está sendo continuada desde 2009, né? Construir umas escolas adaptadas para essa situação de subida dos rios, né? Até o momento, pelo menos 150 mil ribeirinhos estão em alerta para não serem ainda mais prejudicados pela cheia dos rios. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior.
Em Canutama, a previsão é de tempo encoberto, com chance de chuviscos. Temperatura mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Já no município de Eirunepé, sexta-feira terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. A Delegacia de Homicídios e Sequestros apresentou na tarde de hoje os suspeitos pela morte de uma jovem brutalmente assassinada na zona leste da capital durante o Natal do ano passado. Jadson Carvalho da Silva, 25 anos, conhecido como Dinhá, teria confessado o assassinato por estrangulamento à polícia logo após ser preso no município de Alenquer, no estado do Pará, onde estava desde o dia 26 de dezembro do ano passado, um dia após o homicídio. Já Fábio Pinto Rodrigues, 33 anos, foi preso aqui na capital, no bairro onde o crime aconteceu. Segundo os familiares da vítima, Lorena Soares, de 22 anos, teria saído de casa no bairro Armando Mendes, zona leste aqui da capital, para encontrar amigos nas proximidades mesmo. 3 horas depois, foi encontrada por adolescentes em um matagal seminua, cheia de hematomas e com um cipó enrolado no pescoço. Estava morta. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima teria sido morta porque estaria ameaçando entregar Jadson a traficantes rivais do bairro. A gente já tem o depoimento confesso do Jadson, resta apurar a participação do Fábio, tudo relacionado ao tráfico de drogas. O Fábio teria armado a casinha para a Lorena, para que o Jadson chegasse ao local e efetivasse, como de fato ocorreu, a morte da Lorena. Os dois vão responder por homicídio duplamente qualificado. O que é certo é que foi encontrado um preservativo e ainda com sêmen dentro, né? Isso foi recolhido para a perícia, agora nós vamos fazer a comparação genética para saber se de fato esse sêmen pertence a um deles, né? A necrópsia não detecta a violência sexual, detecta sim a violência em razão de agressão física e do estrangulamento. O trânsito de veículos foi totalmente interditado esta manhã em uma ponte na estrada do Tarumã, na zona oeste da capital, depois que parte da estrutura cedeu. O trecho interditado da avenida é responsável pela ligação do bairro Tarumã com a Avenida Torquato Tapajós. A ponte, que começou a ceder no ano passado, desabou parcialmente nesta quarta-feira. 9 horas mais ou menos, aí nós fomos lá até ajudamos a derrubar logo para ver se alguém vem fazer alguma coisa, né? Só que não aparece ninguém. Aí nós mesmo fechamos aí para evitar de um acidente. O pessoal ainda ficaram bravos com nós porque nós estávamos fechando. Eu digo, não, estamos evitando um acidente, né? Vários motoristas tiveram que retornar ao se deparar com a interdição. Eles reclamam da falta de sinalização na via. Isso é um absurdo, né? O cara chega aqui, não tem sinalização, não tem nada, o cara gasta gasolina. Se tivesse uma sinalização avisando que aqui estava interditado, a gente não teria dado essa viagem toda para cá. Na semana passada, o Manaus-Trans havia divulgado uma rota alternativa para evitar o trecho, que deve passar por obras de responsabilidade do governo do estado. Vem engenheiro, vem pessoal, até o pessoal da prefeitura andaram olhando aí, não falam nada. Segundo o Manaus-Trans, no fim da tarde de hoje, agentes de trânsito já sinalizaram o local, alertando aí para a interdição total da ponte. Foi divulgado esta tarde o resultado da Operação Carnaval, que integrou os órgãos de segurança do Estado. Mesmo com o aumento das fiscalizações e das blitz e da lei seca, este ano o número de vítimas de acidentes de trânsito aumentou 200% em relação ao Carnaval de 2014. O balanço das ações realizadas desde o último dia 12 foi divulgado esta tarde. Toda a operação foi controlada pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas. Para o secretário de Segurança Pública, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 11% nos homicídios. Nós tivemos um balanço positivo em relação ao ano passado. Nós nos deparamos com algumas dificuldades logísticas, ou seja, é de conhecimento público que nós temos menos viaturas rodando do que no mesmo período do ano passado, mas com a união dos esforços, com os órgãos públicos estaduais, do município de Manaus, que apoiaram intensamente o esforço concentrado, a palavra sinergia se fez valer e nós obtivemos números melhores, inclusive, do que no mesmo período do ano passado.
Entre os dias 12 e 18 de fevereiro foram registrados 16 homicídios dolosos. No mesmo período do ano passado foram 18 mortes. Já o comandante-geral da Polícia Militar destacou que o trabalho de prevenção nas ruas ajudou a reduzir outras ocorrências nesse período. Os resultados são muito positivos. Inclusive, isso foi alvo de elogio por parte do nosso governador, ligou para nós e a gente, inclusive, compartilha esse elogio com a tropa. A tropa da Polícia Militar é uma tropa que, quando solicitada, está presente e é muito efetiva, ou seja, ela é eficiente, faz a coisa bem feita e faz o certo. Ela está presente e também atua quando é necessário. Então, nós não temos dúvida que muito do sucesso do Carnaval se deveu ao emprego de policiais militares de forma racional, técnica e, mais ainda, do compromisso desses policiais com a segurança pública do nosso Estado. Os dados mais preocupantes foram registrados no trânsito. Durante o Carnaval, os acidentes com vítimas fatais aumentaram cerca de 200%. Foram 11 mortes, sendo 6 vítimas de atropelamento contra 4 no Carnaval de 2014. O diretor do Detran enfatizou que uma campanha de conscientização no trânsito deve começar na próxima semana. O que aconteceu nesse carnaval não foram acidentes de trânsito, foram assassinatos. Pessoas foram assassinadas no trânsito, porque o motorista que se embriaga, sai a 180 km por hora e mata, isso não é acidente, isso é um crime doloso. A pessoa tem que ir para a cadeia, tem que ser um crime inafiançável. A partir da próxima semana, o Detran Amazonas vai começar uma campanha muito grande, envolvendo a sociedade civil organizada, as igrejas, os jovens, enfim, as pessoas que foram, infelizmente, vítimas de acidente de trânsito, pessoas que tiveram entes queridos mortos pela violência do trânsito, para que nós nos mobilizemos e façamos com que as leis de trânsito sejam modificadas. E durante o Carnaval, a produção de lixo aumentou 24 vezes aqui na capital. Foram 240 toneladas, segundo o balanço divulgado esta tarde pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública. E das 206 bandas vistoriadas, 35 não cumpriram a legislação que prevê a divisão da responsabilidade da limpeza com a Prefeitura e serão notificadas. Foram 5 dias de muita folia e também de muita sujeira. 240 toneladas de lixo foram retiradas até agora das ruas da capital durante o Carnaval. 24 toneladas a mais do que é coletado em dias tradicionais. Somente no Sambódromo, de sábado a terça, foram recolhidas 40 toneladas. Mesmo assim, ainda há muito lixo espalhado em algumas regiões da cidade. E toda essa limpeza tem um custo. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, até agora, a Prefeitura já gastou R$ 43.200 para colocar a limpeza em dia. E o Carnaval ocorre, como todos sabem, em plena época de chuvas aqui em Manaus. E se o material que ficar no chão não for varrido e recolhido imediatamente ao término do evento, corre-se o risco de que a primeira chuva leve tudo para o igarapé. Desde o ano passado, está em vigor uma lei municipal que determina que cada coordenador de evento limpe o ambiente após o término da festa. Mas, de acordo com o secretário da CEMUSP, a medida ainda não trouxe retorno financeiro para a Prefeitura. Das 206 festas promovidas durante o Carnaval, 140 cumpriram a legislação, mas outras 35 terão que ser notificadas. As escolas de samba serão notificadas pelo que ocorreu ao término do Carnaval, não é? Quando todo aquele material foi deixado ali em via pública. A mobilização da Secretaria foi a mesma. O que ocorre, a grande vantagem é que, em não precisando varrer uma banda, nós mantivemos as equipes varrendo as ruas, que é, na verdade, a nossa atribuição. Agora o futebol, jogando em casa no próximo domingo, o Nacional volta a enfrentar o Vilhena de Rondônia na segunda rodada da Copa Verde. O time será o mesmo que estreou com vitória na competição no início do mês. Depois da vitória por 1-0 contra o Vilhena de Rondônia pela primeira fase da Copa Verde, o Leão da Vila se prepara para o jogo de volta, que acontece no próximo domingo. Esta tarde, o time realizou um treino técnico no centro de treinamento do clube e, de acordo com o técnico Sinomar Naves, não haverá mudanças na equipe. Toda a equipe está bem comprometida, né, em busca de um resultado positivo, um resultado que nos garanta a sequência, né, da Copa Verde. E para isso o foco no treinamento foi intenso e o comprometimento também dos jogadores durante esse período até de Carnaval foi intenso.
O Nacional precisa apenas de um empate para continuar na competição. Mas os jogadores do time não querem saber de empate. O atacante Vanderlei garante que vai trazer a vitória. É lógico, né? A gente tem que sempre buscar a vitória, né? Independente da situação da competição ou não, a gente sempre tem um time forte. A gente sabe que o Vilhena é um time que vai dificultar isso, né? A gente sabe como dificultou lá. A gente tem que entrar focado para fazer um grande jogo, joga com o apoio da nossa torcida, no campo que a gente conhece, né? Vanderlei jogou no time titular na partida de ida contra o Vilhena no último dia 8. O atacante foi um dos jogadores mais marcados em campo. Sofreu muitas faltas, até se machucou, mas segundo ele, está pronto para a partida. A gente já está em tratamento desde quando voltou de Vilhena, né? Causou um hematoma muito forte. Eu fiquei bastante preocupado, mas graças a Deus foi só uma pancada, né? Eu espero que eu possa estar em campo no domingo para ajudar o Nacional. O jogo acontece no próximo domingo, dia 22, na Arena da Amazônia, às 4 horas da tarde. A partida é válida pela primeira fase da Copa Verde. Boa sorte para o Nacional no domingo. E no sábado também tem rodada da Copa Verde aqui em Manaus. A equipe de Manacapuru, Princesa dos Solimões, enfrenta o São Raimundo de Roraima a partir das 5 da tarde no Estádio da Colina. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet. Acesse o site band.com.br/Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, destacando as principais notícias do Brasil e do mundo nesta quinta-feira. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, 5:50. Até lá.